das coisas mais horríveis que alguém pode sentir não é o dia que, meu milagre não chegou, eu estou revoltadinho. Não é sobre isso. É o dia que você se sente abandonado por Deus. Eu me lembro de uma vez, do nosso processo de espera pelo Benício, nosso milagre. Demorou 13 anos, alguns conhecem nossa história. E dentro desses 13 anos a gente sofreu muito e tal, e tudo que você já imagina. Ou pelo menos quem é tentante sabe do que eu estou falando. E quando nós fizemos 10 anos de casado, eu lembro que nós fomos pro tudo ou nada. Você já foi pro tudo ou nada alguma vez na tua vida? Com 10 anos de casado, a gente vendeu o que tinha, a gente tomou um passo de fé e nós decidimos fazer um processo com um dos melhores médicos, um dos mais renomados médicos. Ele é aqui de Rio Preto. Fizemos todo o processo com ele de uma gravidez assistida. E eu estava com tanta fé. Isso que é engraçado. Nós tínhamos 10 anos de casado e eu acho que era a primeira vez que eu tinha fé de verdade assim, sabe? Porque para o homem você pode fazer média, sim ou não? Mas para Deus você não faz. E eu estava feliz porque Deus sabia que talvez era a primeira vez que eu experimentei uma fé inabalável. Eu tinha certeza. Eu comecei durante aquele processo a orar todos os dias. E eu falava assim, eu oro João 14:14. O que pedir, dizei em meu nome, eu farei. Aí eu dizia, foi a primeira vez na minha vida que eu tive coragem de fazer isso. Quem me conhece sabe, eu sou medroso, eu não gosto, mas dessa vez, sei lá, deu uma fé dentro de mim. Acho que como a gente tinha vendido as coisas que tinha, como a gente estava no melhor médico, cheio dos Paranauê, o médico que todo mundo falava, deu uma força dentro de mim. Aí eu dizia, tudo que pedires em meu nome, eu farei, eu te peço um filho. Estava muito louco dentro de mim. Aí eu olhei para a Geisa, 10 anos de casado, pastor, foi a primeira vez que eu fiz isso na autoridade. Eu falei para ela assim, a partir de hoje eu unjo a tua barriga todo dia e você vai engravidar. Ela até me achou esquisito, porque não era eu não era assim. E eu comecei a ungir a barriga dela todo dia. E eu ungia, eu dizia, Deus está liberada, abre a madre dela, vai acontecer. 10 anos e fazendo tratamento, e ela tomando as injeções, e as coisas acontecendo, e vamos embora. Fizemos o procedimento. Saí do hospital, e eu saí do hospital dizendo assim, ela está grávida. E o médico disse para mim, não, espere 14 dias, daqui 14 dias você faz o exame. Falei, que 14 dias, doutor? 14 para o senhor, dela está grávida, Deus já falou comigo, ela está grávida. Aí, passou os 14 dias, eu fui buscar o exame e ela não quis ir. Porque ela falou assim para mim, ela falou, amor, eu não quero ir. 10 anos já de exame negativo, eu não quero ir, vai lá você. Fui buscar o exame. Não estava negativo, estava indeterminado. Irmão, dava pulo dessa altura. Eu comecei a chorar lá no consultório meu. Eu falei, deu certo, doutor. Aí ele falou, está indeterminado, é bom repetir daqui 24 horas. Eu falei, repetiu. Nada. Está grávida, nunca deu indeterminado. Saí do consultório, passei na floricultura, comprei um buquê de rosas. Passei numa lojinha de bebê, comprei um macacãozinho. Peguei meu celular, liguei no vídeo, entrei em casa, morava lá no Panteão, no apartamento. Entrei em casa gritando e dizendo pra ela, amor, você tá grávida! Filmando. Ela chorou, eu chorei, dei um buquê de rosa. Ela abriu a caixa, abriu o macacãozinho. A gente se abraçou, a gente chorou.
E depois que a gente chorou tudo, ela falou: deixa eu ver o exame, que meu sonho é ver o exame positivo. Eu falei: está indeterminado, calma. Aí ela falou: você está louco? Está indeterminado, você falou que eu estou grávida. Eu falei: indeterminada é grávida. Alguma vez já dei indeterminado para você? Ela nunca. Eu falei: está grávida, eu sabia. E me ajoelhei e falei: Deus, eu sabia, eu tinha fé, eu cria. O Senhor sabe que eu cria de verdade. No outro dia a gente foi repetir o exame. E ela entrou toda pomposa na clínica. Ela entrou até assim, ó: ai, é que eu tô grávida. E o exame deu negativo. A gente voltou para casa, excluiu o vídeo. Ela rasgou o macacãozinho e eu joguei as rosas fora. Eu morava em apartamento, peguei o buquê de rosa, desci lá na garagem, porque o lixo ficava lá na garagem. E quando eu desci jogando aquelas rosas fora, não era a rosa que eu estava jogando. Eu estava jogando minha alma. Eu estava jogando minha fé. Eu estava jogando meu amor a Deus. Eu subi no elevador e eu fico todo arrepiado, porque eu lembro o que eu senti. Eu subi no elevador, a Geisa estava gritando, chorando. A Larissa estava gritando, chorando no outro cômodo. Eu pedi perdão para ela. Falei: me perdoa, porque fui eu que fiz isso. E eu falei assim para Deus aquele dia. Eu falei: Deus, não acredito mais no Senhor. Não tenho mais fé. Porque o Senhor sabe que eu estava com fé de verdade. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Aí eu limpei meu rosto e falei para a Geisa, eu falei: eu tenho visita para fazer. Eu vou fazer visita, porque eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar liberando palavras sobre a vida dos outros. Mas eu quero que o Senhor saiba, Deus, eu não acredito mais. Entrei no carro para ir fazer a visita. E quando eu entrei no carro, eu ouvi uma música pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha ouvido. Quando eu entrei no carro, eu liguei o rádio. Começou um toquinho de uma música. E eu comecei a sentir o Espírito Santo. E eu lembro do que eu falei no carro. Eu falei: nem vem, Espírito Santo. Nem vem, porque eu não quero mais. Eu não acredito mais. E aquela música começou a cantar e dizer assim: então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que
comecei a chorar dentro do carro. E eu comecei a pedir perdão para Deus. E eu falei: Deus, me perdoa. Me perdoa das besteiras que eu falei. Me perdoa de dizer que eu não acredito mais no Senhor. Deus, me livre de não acreditar no Senhor só porque um milagre não aconteceu. E eu chorei. Pedi perdão para Deus. E essa música virou a música da minha vida. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. 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 Se levanta. E quando ele se levanta, e quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Eu não sei o que acontece no mundo espiritual, mas eu sei que a próxima frase dele, a próxima frase dele é: está consumado. A próxima frase dele é: tetelestai. A próxima frase dele é: já está tudo pronto. Já está tudo concluído. Já está tudo feito. A próxima frase dele diz para mim, diz para você: enxergue a tua vitória. Enxergue a tua vitória. Já está consumado. Enxergue a tua vitória. Já está consumado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aquele dia dentro daquele carro, quando Jesus dizia para mim que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, eu não sabia, mas Ele já sabia. 3 anos depois, eu ia quase desmaiar de felicidade, porque já estava pronto no mundo espiritual aquilo que Ele iria nos trazer. 3 anos depois, naquele mesmo apartamento, naquela mesma sala, Ele já sabia, eu ia entrar. E eu entrei depois de um dia de trabalho, depois de atender o dia inteiro na igreja. Eu entrei naquela mesma sala, mas eu não entrei com o celular ligado, eu não entrei com buquê de rosa, eu não entrei com macacãozinho, e para te falar a verdade, eu não entrei nem com fé, porque esse era um assunto que já tinha morrido pra gente. A gente não falava mais desse assunto. Aí quando eu entrei naquela mesma sala, a bispa estava com uma caixinha assim, branca e azul. Eu pensei que era esfirra. E eu falei para ela: que delícia, que eu estou morrendo de fome. E ela falou: abre a caixinha. Quando eu abri a caixinha, você já sabe o que você tinha lá, não sabe?
Não tem graça contar história para crente, que crente já sabe o final. A gente só duvida quando é o final da nossa. A gente só duvida quando é o final da nossa. Dos outros a gente já sabe como é que é. Aí eu abri a caixinha, morrendo de fome para comer esfirra, e tinha um macacão, um sapatinho e um exame de farmácia escrito positivo.